Boa noite. Lá atrás, está ouvindo direitinho? Para quem não me conhece, sou a Débora, trabalhadora aqui do nosso Centro Espírita Irmão Joaquim Cacique de Barros. E o tema da nossa exposição é um olhar espírita sobre o suicídio. Antes, eu tenho uns avisos da secretaria para vocês. Dá uma olhadinha no celular para ver se está em modo silencioso, ou se preferir desligar, ajuda na concentração e também nos trabalhos espirituais da casa. A nossa biblioteca está promovendo também uma promoção de alguns livros para renovação do acervo. E ela está funcionando geralmente até um pouco antes da palestra, em todos os dias de palestra. E também estão abertas as inscrições para quem quer estudar a doutrina espírita. Mais informação na secretaria e nas redes sociais do centro. Perguntaram também sobre o estudo do Livro dos Espíritos na sexta-feira. Começa amanhã, mas não tem problema para quem quiser. A sexta-feira, a palestra é às 15h. E o Livro dos Espíritos, o estudo, a gente começa 1 hora antes, mais ou menos 1:45. Quem quiser estudar conosco, as inscrições estão sempre abertas. É só chegar aqui no centro. Bom, então, antes da gente fazer a nossa exposição, nós pedimos a todos que fechem os olhos, vamos nos concentrar para a prece inicial dos trabalhos de abertura da casa. Senhor Jesus, pedindo permissão ao nosso Pai Celestial, à equipe espiritual do nosso patrono, Cacique de Barros, a todos os trabalhadores que aqui estão, no plano material e no plano espiritual, que possamos juntos unir o nosso coração em prece, em luz, em confraternização, pedindo a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe de Jesus, que nos abençoe e nos proteja, para que possamos todos juntos aprendermos com Jesus e as suas lições possam entrar no nosso sentimento e no nosso coração, e que assim seja. Então, queridos irmãos, hoje o nosso tema é um olhar espírita sobre o suicídio. Ele faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 14, 15, 16 e 17, que aborda o suicídio e a loucura. A nossa exposição conta também com o apoio de 2 obras básicas da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos e o livro O Céu e o Inferno. Também contamos com o apoio da obra Missionários da Luz, do espírito André Luiz, mais conhecido porque escreveu o livro Nosso Lar, que virou filme, e também nós vamos contar com o apoio de um vídeo sobre o suicídio com o expositor Alberto Almeida. Vamos começar, então, com o Livro dos Espíritos, na questão 27, quando Allan Kardec reuniu diversas perguntas aos espíritos superiores a respeito da vida material e da vida espiritual. Nessa questão 27, ele perguntou: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles nos esclarecem que realmente há 3 elementos distintos: a inteligência suprema, que chamamos de Deus, o espírito e a matéria. Para que o espírito se manifeste na matéria, no corpo, ele precisa do fluido cósmico universal, o fluido vital, sem o qual
a matéria, o nosso corpo, estaria em contínuo estado de divisão e jamais iria adquirir as propriedades que a força da gravidade nos dá, que é o poder de ser pesada, de ser sentida, de ser ponderável. Então, a gente vê aqui que ele diz assim, né? O elemento material se tem que juntar ao fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Na resposta da questão 63 do Livro dos Espíritos, eles também nos explicam como é que a vida se manifesta na matéria, em nós, nos seres orgânicos, né? Ele diz assim: a vida é uma consequência produzida pela ação do princípio vital sobre a matéria. Então, o princípio, né, vital, essa força, é retirada do fluido cósmico universal, que é o elemento básico da vida. Tudo que existe, os mundos, o mundo, a flora, a fauna, os seres vivos, tudo isso vem dessa matéria que é o fluido cósmico universal. É ele que dá a alma aos seres vivos. Sem a matéria, o fluido volta para a natureza, depois do processo da morte biológica. Então, todos nós encarnados temos uma quantidade X desse fluido vital, que só Deus conhece. Por isso, não sabemos quanto tempo a gente vai viver na Terra, né? Uns com 5 anos, 10 anos de vida, outros 15, outros 70, outros 90, outros 100. Ninguém sabe, só Deus. Só que esse fluido vital, ele pode ser potencializado. Como? Um exemplo é o passe, né? Aí você diz, mas é o passista que dá o fluido vital para a gente quando a gente vai tomar o passe? Não. São os espíritos superiores que, através do médium, do passista, ele repõe essa carga energética na gente. Então, o médium ou o passista, ele é apenas o intermediário. Claro que ele é beneficiado, porque passa por ele essa força, essa energia. Por isso que o passe pode curar. Quando a gente está mentalizando e confiando na bondade e na justiça de Deus. Então, meus irmãos, é preciso deixar claro aqui que o espírito está ligado a um corpo material. O espírito não é esse corpo, ele não é a matéria. Ele está ligado pelo perispírito, que é uma matéria constituída dos fluidos próprios do mundo em que se vive. Ou seja, nós estamos reencarnados na Terra. O nosso perispírito, que liga esse corpo ao nosso espírito, ele é formado da matéria do nosso planeta. Então, quando se morre ou desencarna, como diz a doutrina espírita, o nosso espírito se liberta, ele volta a viver no mundo espiritual. O espírito não nasce de novo. A vida é a mesma, desde que o espírito foi criado por Deus. Então, queridos irmãos, o suicídio é uma ilusão, porque a morte não existe. A gente continua vivendo só que num outro plano. Mas então, por que as pessoas, até espíritas, se matam? Tem alguns motivos, né? Os estudiosos apresentam diversas causas, mas um fato é comum a todos: o descontentamento, o inconformismo diante de uma situação que nos atormenta, como a morte de uma pessoa amada e a gente não aceita, um desastre financeiro que nos envergonha, uma desilusão amorosa, o medo de uma doença grave e a gente não se curar, mesmo sabendo que a morte não existe. O medo da velhice. Muitas pessoas não querem envelhecer, têm medo das consequências do envelhecimento. A não aceitação de si mesmo. Muitas pessoas não se conformam
porque é assado, porque é assim, porque é branco, porque é escuro, porque tem cabelo liso, porque tem cabelo crespo. E vai colocando um monte de dificuldades para ser feliz. E por aí vai. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que estamos estudando hoje, Bem-aventurados aflitos, os itens 14, 15, 16 e 17 tratam esse tema, sobre o suicídio. No item 15, os espíritos nos esclarecem: postos de lado os suicídios que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem o suicídio sempre como causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhes apontem. Mas eu creio que o principal é o orgulho. Por que o orgulho? Porque a gente se sente tão ferido, tão magoado, que Deus não nos dá o que eu quero, o que eu acho que eu mereço, que eu me revolto contra Deus. E aí, então, eu não quero nem viver. No item 16 desse capítulo 5, os espíritos continuam: a incredulidade, ou seja, a falta de fé, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida, porque modifica-se a visão da vida. Aquela pessoa, ela sabe que a vida se prolonga indefinidamente, desde que Deus nos criou, para além do túmulo, só que em condições inteiramente novas. Então, quando você tem confiança em Deus, sabe que você foi criado por Deus e que vai ser eterno, vem a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Ou seja, você encontra forças para enfrentar dificuldades da vida. Porque não há ninguém, nenhum ser humano encarnado nesse planeta, inclusive Jesus, que não vai enfrentar provas e expiações. Então, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse capítulo 5, os espíritas nos informam que o Espiritismo tem ainda, a esse respeito, sobre o suicídio, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo, porque o Espiritismo nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus. Isso vem comprovado pelas sessões mediúnicas. Então, no quarto livro da Codificação da Doutrina Espírita, que é essa obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, há vários casos de suicídio relatados pelos próprios espíritos suicidas, que foram socorridos em reuniões mediúnicas. Essa obra, ela é... Eu gostaria que você desligasse essa luz aqui, porque fica melhor de ver. Obrigada. Essa obra, O Céu e o Inferno, ela é dividida em duas partes. A primeira esclarece a visão da doutrina espírita sobre o céu, o purgatório e o inferno, e na segunda parte, a obra traz exemplos da condição dos espíritos no mundo espiritual. No capítulo 5 da segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, contém vários exemplos de suicidas atendidos em sessões mediúnicas. E um deles me chamou particularmente a atenção. É a história de Louis e Victorine, ou seja, isso em francês. Em português seria Luiz e Vitória. Então, isso aconteceu na França. Ele era sapateiro e ela era costureira. E ela, a Vitória, aceitou a corte do Luiz. Ela fez com que ele se apaixonasse por ela, mas ela não o amava. Mesmo assim, ela levava o compromisso adiante. Ela mentia para ele, dizendo que ia se casar com ele. Como eles eram muito pobres,
Luiz ia sempre jantar na casa dos pais de Vitória. E num dia qualquer desse, sentado à mesa, eles começaram a discutir. E a briga foi ficando feia. Até chegar ao ponto do Luiz ficar tão bravo que ele se levantou da mesa e disse que ele nunca mais iria voltar naquela casa. Saiu batendo a porta, foi embora. Só que do dia seguinte, com a cabeça fria, com os ânimos já mais calmos, Luiz pensou: eu amo Vitória, vou lá pedir desculpa. Só que a Vitória não aceitou. Passaram-se vários dias e nada da Vitória aceitar o pedido de desculpas de Luiz. Não teve choro, desespero, protesto, nada comovia a Vitória. Então, numa certa noite, depois de uns 2 meses ele indo lá implorar o perdão dela, a Vitória pediu para os pais não abrirem mais a porta para o Luiz. Chega, não quero mais saber desse homem. Não quero que vocês atendam mais ele. E o Luiz ficou batendo na porta, e ninguém ia atendê-lo. E ele começou a se desesperar. E ele gritava, e ele pedia, e nada, um silêncio total lá dentro da casa da Vitória. Como vocês sabem, ele era sapateiro e ela costureira. E ele andava com uma faca de cortar couro para fazer sapatos, né? E ele ficou tão desesperado e percebeu que não ia ter mais jeito, não ia ter mais volta ao romance, ele crava a faca no coração e grita para ela: adeus, malvada, tentar encontrar um marido que vos ame tanto quanto eu. E a família só percebeu que ele havia se matado depois que os vizinhos todos começaram a gritar pedindo socorro. E foi triste a história do Luiz. Então, numa sessão mediúnica realizada pela Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 1858, prestaram atendimento ao Luiz. E ele estava profundamente arrependido do suicídio, porque no plano espiritual ele descobriu que Vitória não o amava, que ela apenas enganava ele. Que tristeza, né? Morrer por uma pessoa que nem nos ama. Ah, tenha dó, tenha paciência, né? A fila tem mais é que andar, né? Então, no plano espiritual, houve esse questionamento, né? O Allan Kardec questionou. Nesse caso, né? A lei divina vai ser mais rigorosa com o Luiz ou com a Vitória? O Luiz que cometeu suicídio ou a Vitória que induziu ele ao suicídio? E no Livro dos Espíritos, na questão 946A, os espíritos responderam: pobres infelizes daqueles que conduziram alguém ao suicídio, responderão por homicídio. Então, meus amigos, cada caso é um caso. Então, quando a Igreja Católica condena, não quer fazer o enterro, não quer fazer... Isso é porque eles acreditam, né, que não tem perdão, né? Mas cada caso é um caso, será avaliado pela espiritualidade. Nós temos os agravantes e os atenuantes. E todos nós temos que recomeçar. Então, meus irmãos, tem um outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é o caso da Esther, Noé e Raul. O espírito André Luiz, ele editou esse livro, Missionários da Luz, através da psicografia de Chico Xavier. E André Luiz, como vocês sabem, pelo livro, pelo filme Nosso Lar, quando ele foi recolhido, né, para a colônia Nosso Lar, ele passou a agir como um repórter, contando como é que era a vida espiritual. E ele participava de vários trabalhos no plano espiritual com algumas equipes. Nesse caso que eu vou falar para vocês, ele participava da equipe do instrutor Alexandre. Eles iam prestar atendimento a um homem que, teoricamente, teria sido assassinado com um tiro de revólver. Esther é a viúva de Raul, né, a quem ela acreditava que ele tinha sido assassinado.
E ela rezava todas as noites pedindo ajuda, apoio para que aquele crime fosse esclarecido. E aí, ela tinha uma tia que ela acreditava que foi uma pessoa muito boa na vida material, né, que passou para o plano espiritual, a Etelvina, pedia ajuda dela para ela interceder junto ao Pai Celestial. E a Etelvina foi e era amiga no plano espiritual do instrutor Alexandre, que convidou André Luiz a participar deste caso. Então, eles foram atrás do Raul. Encontraram o Raul no plano espiritual totalmente desmemoriado, sem memória. Estava louco, 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 louco. E aí eles foram lá, recolheram, levaram para um posto de socorro, deixaram ele se restabelecendo, depois ele foi transferido para um hospital. E aí, quando ele estava mais ou menos lúcido, a equipe do Alexandre foi lá com ele. E aí o Raul revelou que ele não foi assassinado, ele cometeu suicídio. Só que ele gritava desesperado, porque ele via o sangue nas suas roupas, ele sentia as dores terríveis do revólver, do tiro de revólver. E aquele sentimento de culpa terrível, porque ele se olhava e via que ele continuava vivo. E ele gritava: "Ah, desventurado que eu sou, 1000 vezes infeliz". E aí foi quando ele resolveu contar a história dele para a equipe do instrutor Alexandre, que o André Luiz narra nesse livro. Aí é que ele vai falar que antes dele casar com a Esther, ele foi ajudado pelo Noé. Quem é o Noé? O Noé é o melhor amigo do Raul. Então, o Noé foi quem. O Noé morava na capital, digamos assim, em São Paulo, né? E o Raul morava no interior. E o Noé trouxe o Raul para a capital, arranjou um emprego para o Raul na capital, fez de tudo para o Raul melhorar de vida, mas só que o Raul se apaixonou pela Esther. E ele sabia que a Esther e o Noé se amavam. A única maneira dele conquistar a Esther era matando Noé. E o que ele fez? Ele envenenou o Noé. E a polícia, todo mundo acreditava que o Noé tinha cometido suicídio por envenenamento. Então, vocês imaginam a situação desse espírito no plano espiritual. Além de suicida, assassino. E ele, agora que tomava conta da loucura que fez, queria remediar o fato contando a verdade para Esther numa sessão mediúnica. E a espiritualidade, na Nanina, não. Porque nem sempre a verdade faz bem para a realidade de quem está vivo. Então, não tem essa história de que a verdade acima de tudo. Não, Nanina, não é assim. Então, durante o atendimento, né, a equipe de benfeitores explicou para ele que a verdade não podia ser revelada por conta da situação da Esther. A Esther não teria como lidar com isso e criar os 2 filhos do casal. Então, ela teria que apenas ser contentada, aliviada com a presença dele numa sessão mediúnica, ele acalmando a Esther, dizendo que não ia abandoná-la, que ia continuar cuidando dos filhos, dando forças para ela seguir adiante. Olha como é a realidade espiritual, né? É quando a equipe espiritual do instrutor Alexandre nos dá uma lição, né? Que ele diz assim, né? Nós talvez já passamos inúmeras vezes por situações semelhantes. E todos, sem exceção, precisamos recomeçar. Então, meus irmãos, o que acontece com quem comete o suicídio? Quem pensa em tirar a vida? O médico e palestrante espírita Alberto Almeida, ele realizou no dia 19 de novembro do ano passado, em 2024,
uma conferência pelo Jardim das Oliveiras, que é uma instituição tipo a Casa do Caminho, do Divaldo Franco, em Salvador, só que a casa do Alberto Almeida fica em Belém, na periferia de Belém, no Pará. E nessa conferência, ele explica uma série de coisas que acontecem com aqueles que decidem cometer o suicídio. O título da conferência dele é O que sucede com pessoas após o suicídio. Ele fala melhor do que eu, então eu trouxe um trechinho rápido, 5 minutos apenas, sobre essa questão. Quem pensa em se matar, ao sair do corpo, tem a decepção, a frustração de que não morreu. Queria matar normalmente o sofrimento, a dor que lhe tomava o corpo físico, a dor emocional, a traição, às vezes uma calúnia, às vezes uma dor de uma doença insidiosa que deveria lhe consumir o corpo aos poucos, às vezes a dor de começar a estar perdendo a memória, a dor de estar envelhecendo e querer não sofrer o envelhecimento. As pessoas que tentam se subtrair da dor, porque a tendência do ser humano, pelo instinto de conservação, é matar a dor, não é matar a vida. Então, quando ele mata o corpo, ele pensa que está matando a dor, mas não está matando a vida, está apenas destruindo a nossa estrutura biológica. E se vê surpreendentemente fora do corpo, guardando a dor de que ele tentava se evadir. Encontra-se fora do corpo com a mesma realidade com que ele estava no corpo. Isso o deixa profundamente frustrado, decepcionado, confundindo de que ele, na verdade, quer acabar com o sofrimento. E ao perceber que o sofrimento lhe acompanha e que, acrescido daquilo que ele a si mesmo se imputou, ele percebe que a dor da qual ele tentou se erradicar, evadir e fugir, ela aumenta, porque ela está acrescida agora do sofrimento consequente àquilo que foi o seu ato suicida. Ou seja, o tipo de suicídio se ele acompanha pós-morte no seu corpo espiritual. Ele se vê vivo, porém com as marcas do suicídio cometido ato contínuo ao ato e com todo o sofrimento que ele tentou apagar, aliado a outras dores, como um terremoto que se alargam, que se ampliam no circuito da sua existência pós-morte, que ele tenta fazer um processo de reversão. Aí vem a segunda sintomatologia daquele que vive o pós-suicídio, que é a culpa. Ele quer voltar, ele quer retomar o corpo, mas aquele corpo já não mais existe, está destruído. Ele voltará a um corpo, sim, mas mais lá adiante, um novo corpo. Então, a decepção segue-se a culpa. E a culpa, a dor de perceber que os seus familiares ficaram. Aquelas pessoas que se lhes são mais o afeto vinculante, sentem a sua ausência e a forma pela qual ela saiu do corpo, o seu sofrimento os alcança. Ele tem dificuldade de poder lidar, portanto, com as sensações pós-morte, seja daquela em que ele se mantém vinculado ao corpo, isso é muito comum, quem se suicida tem muita dificuldade de se desvincular do corpo físico. Sofre muitas vezes da composição cadavérica. Se o suicídio, notadamente, foi o suicídio consciente, intencional, e vai se seguindo no tempo. O tempo é razoável, dependendo do espírito, da intencionalidade, dos agravantes, dos atenuantes, demora mais, demora menos. O suicídio sempre nos remete a essa dor imediata da desilusão, a vida continua, da culpa, tentar voltar e não consegue, da fixação ao corpo, que às vezes se demora por longo tempo, naquele looping do tipo de suicídio que a pessoa escolheu para tentar dar fim ao sofrimento, dando fim ao corpo, mas não à vida, e se segue com as dores que ficam em relação àqueles que são seus familiares, em relação à sociedade, com a contribuição que a pessoa deixa de dar à sociedade, de modo que uma desencarnação pelo suicídio
Às vezes, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, a Francisco Cândido Xavier, se repercute em 3 gerações posteriores reencarnatórias. A primeira, onde ele tenta se recuperar em si mesmo, em razão do corpo trazer as marcas do suicídio e que, às vezes, o limita para uma existência corporal. A segunda, para se recompor com os familiares, porque tudo que se lhes acontece aos familiares decorrente do suicídio tem uma parte de consequência na consciência do suicida. E numa terceira etapa é a sua contribuição à existência social mais ampla que ele deixou de dar. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Então, meus irmãos, olhe o prejuízo. Às vezes, você tem que reencarnar pela 3ª vez para tentar recuperar o tempo perdido. Então, é muito mais fácil a gente compreender que o sofrimento não dura eternamente, né? É claro que é difícil, dependendo da situação, mas a gente precisa encontrar forças, confiar em Deus, acreditar que todo sofrimento é passageiro. Cedo ou tarde, alguma coisa vai acontecer e a gente vai superar. Então, meus irmãos, para quem quer estudar um pouco mais, o Livro dos Espíritos aborda essa questão do suicídio em várias questões, que vão desde a de número 943 até a 957. E eu quero destacar uma em especial, que é a 946, quando Allan Kardec perguntou: o que pensar dos que cometem suicídio com o objetivo de escapar das misérias e das decepções desse mundo? E os espíritos responderam: as dificuldades da vida são provas e expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque esses serão recompensados. E por que é importante falar sobre o suicídio? Porque virou uma epidemia, né? As mortes por suicídio, elas são a ponta de um iceberg, com muitas pessoas sofrendo e necessitando de ajuda médica e espiritual. Além da gente ajudar com o ouvido, com o consolo, é importante a gente entender que os dados sobre o suicídio no Brasil apontam o Rio Grande do Sul, há vários anos, como o estado brasileiro onde há mais registro de mortes por suicídio no país. E, infelizmente, Bento Gonçalves é o município com maior número de suicídios no Rio Grande do Sul. Aqui, todos os anos, morrem cerca de 15 pessoas vítimas de suicídio. E a maioria das vítimas tem entre 20 e 39 anos de idade. Em 2021, na época da pandemia, esse número subiu para 21 pessoas, de 15 passou para 21, em especial homens. 80% das pessoas que se mataram aqui em Bento Gonçalves em 2021 eram homens acima de 60 anos. Então, meus irmãos, o que podemos fazer para ajudar, além de dar o ouvido, de dar um abraço, de conversar? Nós precisamos encaminhar essas pessoas que elas estão doentes. Precisamos encaminhar elas para algumas instituições que têm médicos, psicólogos, psiquiatras, e também para o atendimento fraterno, que é o atendimento espiritual. Eu trouxe algumas sugestões, né? O Centro de Valorização da Vida, para quem não é espírita, o CVV, né? E também para quem é espírita, né? Que tem o telefone 188, que tem atendimento gratuito por 24 horas por dia, e que não vai julgar ninguém, vai só ouvir. Tem a Unicef ela trabalha mais com adolescentes e jovens, pessoas entre 13 e 24 anos de idade. Pessoas especializadas nessa faixa etária, pelo site podefalar.org.br
ou pelo WhatsApp deles, que é o código 61, que é de Brasília, 99660-8843. Do lado espiritual, nós temos a Casa do Caminho, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Tem um plantão de socorro espiritual funcionando 24 horas por dia. Todos os dias, todas as horas, tem alguém para falar com quem precisa de ajuda. E o código de Juiz de Fora é o número 32, mas qualquer telefone celular alcança essa ligação, né? Que o telefone é 3216 9616, ou o código 32 e o telefone 3017 4002. E encaminhando para a rede pública local aqui em Bento Gonçalves, né? Através dos Centros de Atenção Psicossocial, a CAPS, né? As UBS, as UPAs, a UPA, que nós temos uma aqui. No Hospital Taquini também tem atendimento pelo SUS, na área de psicologia. E aqui no Cacique de Barros, nós temos o atendimento fraterno, que funciona antes e até durante as palestras. Nos dias de segunda-feira e quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, a palestra é às 8, e na sexta-feira, a palestra começa às 3 da tarde e o atendimento fraterno começa às 2 da tarde. Eu também quero ressaltar aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, que diz assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Aquele que tem consciência de que seus problemas são temporários e que a vida continua após a morte, acredita firmemente na bondade de Deus, que não quer que a sua criatura sofra indefinidamente. Sabe o que Maria, mãe de Jesus, disse para Chico Xavier através de um recado levado por Emmanuel. Chico Xavier estava passando por muitas dificuldades e pediu para Emmanuel: Emmanuel, pergunta a Maria, mãe de Jesus, o que eu posso fazer? E Maria mandou um recado através de Emmanuel, que todo mundo conhece. Tudo passa. Então, meus irmãos, encerrando nossa exposição de hoje, eu peço a permissão para vocês que me ajudem numa prece aos suicidas e aos familiares dos suicidas, em especial daqueles que ocorreram em Bento Gonçalves. Que nós possamos prestar essa ajuda espiritual, pedindo também por nossos familiares, nossos entes queridos, que recebam também essa prece com todo o nosso amor. Que Deus ilumine a todos os corações sofredores e todos os suicidas saibam que não estão abandonados e nem seus familiares. Deus nos ama e a cada dia Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Confiamos em Deus, porque Jesus nos sustentará e que assim seja. Vocês aguardem em silêncio para o passe.